Bom, nós estamos trazendo um estudo, já fazem, quantas semanas essa é a terceira? Terceira semana, nós estamos falando sobre o homem em 3 dimensões, né? Acho que essa é a matéria. A série O Homem em 3 Dimensões. Então nós já falamos a respeito da condição do homem, poder dividirmos, e isso é uma divisão que a Bíblia fala, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. É exatamente isso, somos um espírito, possuímos uma alma e nós habitamos em um lindo corpo por enquanto, que este corpo também será trocado. Então se você quer ver as outras explicações, parte logo do princípio, do começo, você vai lá e vê as outras 2 lives que a gente fez e vai estar lá, porque agora eu quero continuar, como eu expliquei. Eu vou fechar em 3 partes. Na terceira parte eu fecho este estudo. Nós vamos falar agora sobre, já entendemos que existe essa divisão entre espírito, alma e corpo, e agora eu quero dividir e falar uma semana de cada um deles, e hoje nós vamos falar da área espiritual deste homem. Nós precisamos entender o quanto nós somos celestial. Eu sei que algumas canções e algumas visões, digo visão, não visão de transcendental, mas um modo de enxergar. Sei que algumas visões, que até cristão mesmo, falando de uma humanidade em nós. E muitos tratam-se dessa humanidade para dar desculpa à sua fragilidade, ao pecado, para seus momentos que a pessoa se entrega aos desejos que podem surgir em seu corpo. E aí eles precisam dar um argumento, afinal de contas, eu sou filho de Deus, eu preciso entender isso, que eu sou filho de Deus, e isto é pela fé, mas eu ainda tenho um corpo humano, e ainda eu me sinto humano, não me sinto assim tão celestial. E aí por me sentir que sou humano, estou vivendo nesta era humana, tocando, vendo, bebendo, comendo, sentindo, então aí isso prova que eu sou humano. Então, como um homem humano, eu sou frágil e fraco. Esta é a linha de pensamento, irmão, que é ministrada por aí. E aí as pessoas até colocam esta frase, bom, eu tenho que agora dar base a isso que eu estou falando. E aí eles acabam dizendo que nós somos pecadores redimidos. Pecadores e redimidos são 2 coisas distintas. Como você pode ser 2 coisas distintas? Não existe a possibilidade de que alguém em sua natureza seja pecador e redimido, e santificado e purificado. Não há esta possibilidade. Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. Você era pecador porque ele te encontrou na lama do pecado. E isto é a natureza do homem. Não falo corporalmente, mas eu falo da essência da existência desse homem, que é o coração dele, ou senão o espírito deste homem. Você é um ser espiritual. Na verdade, toda criatura que está aí fora, ela é um ser espiritual. Toda ela, ou caído, ou erguido, mas ela é. Mesmo as pessoas do mundo aí fora que não têm relacionamento com Deus, elas também são espíritos. Elas não sabem que são espíritos, elas pensam que são humanos, mas na verdade elas possuem um corpo humano, mas em essência de existência, elas são espírito. Engraçado que a vida, preste atenção, existem, pode ser um pouco complexo, mas quando eu falar, você vai acender essa lâmpada dentro de você. Existem a distinção entre o teu espírito e o corpo. O corpo tem uma vida própria e o espírito tem uma vida própria. São 2 coisas distintas. Quando Deus criou o homem do barro, ele criou o homem, já está dizendo, ele criou o homem, mas antes dele criar o homem barro, ele criou o homem espírito. Nós vamos ver, eu quero que você abra aí em Gênesis capítulo 1, vamos lá, para Gênesis capítulo 1, à medida que eu for falando, vai ficando mais claro para você entender, porque dentro deste ensino que nós estamos dando, nós estamos trazendo à tona, para que você, a sua condição, para que você se conheça, você precisa se conhecer. Quem sou eu? É muita gente com interrogação. Quem sou eu? Eu nem sei quem sou, nem sei para onde vou, nem sei o que devo fazer. Está sim de interrogação na humanidade. Pode fazer uma pesquisa, faça pessoalmente. Quem é você? A pessoa vai dizer, que pergunta é essa? Nem a resposta ela sabe. Ela não sabe nem responder, porque ela não está entendendo que pergunta é essa. Mas quem é você? Ela não sabe quem é você. Eu sou fulano e tal, dá logo o nome. Mas na essência ela não sabe quem ela não sabe que tipo de criatura. Ela vai dizer, você, que criatura é você? Eu sou um humano. Ela vai dizer isso. No máximo ela vai dizer isso. Você conhece o seu propósito de vida? Não. A maioria nem descobriram. Você sabe por que você está aqui? Não. Você sabe quem lhe trouxe para cá? Também não sei. Depois que você sai daqui, você vai para onde? Também não sei. Então está cheio de questionamento, porque eles estão vendo do âmbito humano. E num fato humano, tudo que nasceu daqui vai ficar aqui. Então não tem resposta
para o homem humano se ver humano. Não tem futuro para um homem humano. Porque ele nasce, cresce e morre. Não tem futuro para este homem humano. E o grande questionamento da ciência é tentar não morrer, para que a vida se perjure. Mas não tem como. Por quê? Porque a regra não é humana, a regra é espiritual. Nós não somos humanos, somos espirituais. Nós possuímos um corpo humano para estar nesta era, temporariamente. E aí você entende. Então quem sou eu mesmo? Eu sou um espírito. Eu sou um celestial. Eu vim dos céus. Irmão, o pior pecador veio do céu. Porque eu digo, quem é o único criador dos céus e da terra? Quem é o único criador? Deus, Yahvé. Então não existe possibilidade de que outra criatura possa ter criado os homens. Somente um criou tudo. Então o mais perverso, o que não está com Deus, veio de Deus, foi criado por Deus. Esta é a essência real da nossa existência. Pois quem criou, teve o propósito de colocar aqui temporariamente neste mundo, mas resgatará de volta para si mesmo, dos que de fato crerem nele, no seu Filho. Dos que não, serão separadamente, também sairão deste mundo, também deixará o seu corpo físico, mas aí se colocarão em outro ambiente, separado daquele que o gerou. Mas no fim de tudo, somos seres espirituais, ou bons ou ruins, ou filhos ou pecadores. Você precisa se conhecer, irmão, porque sabendo que você é um celestial, você tem que entender os propósitos desse homem celestial. Quando você é humano, você só pensa em casar, ter filho, construir, trabalhar, ou trabalhar para alguém, ou construir empresa, juntar bens, e depois morrer. Aí não tem mais graça, né? Porque muitos morrem frustrados. Muitos não querem ir, ninguém quer ir embora. Vou deixar tudo que eu fiz, que eu construí, meus filhos, toda a família, e agora vou ter que ir embora. Você não domina você mesmo. E aí onde o homem começa a entender que de fato ele não é humano. E é bem interessante isso, irmão, falar de coisas tão profundas como essa. Mas acho que todos os filhos de Deus precisavam entender sobre isso. Todos os crentes, os que conhecem a Cristo, precisavam entender de coisas como essa, aprofundadas. Para não estar perdendo tempo com uma vida que você não vai viver. Está gastando tempo com uma vida que você não vai aproveitar em nada para você. É como se você estivesse colocando a sua moedinha na lateral do porquinho. Não está entrando dentro onde tem a fissura, onde vai juntando lá. Está colocando na lateral. Vou fazer um plano B. O plano B é o homem. É o plano humano, é um plano B. Só que nada dessas moedas que caem na lateral vão funcionar para a sua vida. Só as que caem no centro da vontade de Deus. As que caem na lateral são perdidas. E talvez não seja nem desfrutado pelo próprio homem que juntou, seja desfrutado por outros que ficaram. E toda a energia dele, plano, projeto, força, ficou na mão de outros que vão somente estragar. Com muita alegria e muito prazer, dizendo assim: muito obrigado, meu sogro ou minha sogra, ou meu pai ou minha mãe. E o besta passou toda a vida dele colocando a moeda na lateral. Como foi que Jesus disse? Jesus disse: juntai tesouro no céu, no lugar certinho. Porque é na vida espiritual. Meu Deus. Bom, vamos ver para Gênesis verso 1. Capítulo 1, verso 26. Quando ele criou o homem, disse: então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, todas as feras da terra, sobre todos os seres pequenos, seres viventes, que se movem rente ao chão. Verso 27. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e o quê? E fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou, preste atenção, até agora ele não construiu a casa onde este homem celestial iria habitar. Por que a palavra homem? Por que a palavra homem? Porque até o Deus é dito como homem, mas é uma espécie. Porque Deus, veja, serafins têm asa, querubins são seres alados, seres que possuem asa, seres alados. Porém, Deus não tem asa, é uma outra espécie. Existem outras espécies de seres celestiais, das quais Ezequiel viu e outros viram também. Coisas assim que sua mente não imaginaram, seres com várias asas, vários olhos, outros com outras mais de uma cabeça. E aquilo ali não é figura não, são seres espirituais. São o biotipo daqueles seres, mas o homem é a imagem de Deus. Deus é o quê? Que espécie é Deus? Homem. Homem, exatamente. Deus não tem asa. Deus, se nós somos a imagem de Deus, como é Deus? Homem. Apesar de Deus não ter um corpo, ele é completamente celestial e não possui um corpo humano, mas a espécie de Deus, segundo ele mesmo disse,
façamos nós o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E ele os criou, tipo macho e tipo fêmea. Então, nós somos como Deus é, não é Deus que é como nós somos. Nós somos como Deus é, desta forma que você vê. Quando você olhar, ele terá olhos. Quando você olhar, ele terá cabelos. Quando você puder ver ele, você vai ver seu peitoral, suas costas. Ele falou para Moisés, fica aqui, para que quando eu passo você vai ver minhas costas. Então ele tem costas. Ele tem coxa. Tem canela, tem pé, tem mão, tem braço, antebraço. Tem olhos, tem nariz, que ele sente o cheiro suave das ofertas. Ele tem boca, ele fala, ele abre a sua boca e libera a palavra. Ele tem olhos, ele vê, ele tem ouvidos, ele ouve a oração do justo. Ele estende a sua mão para abençoar. É Deus. A Bíblia diz que o estrado dos seus pés, a terra é o estrado dos seus pés, é a plataforma para os seus pés andar. Ele tem pés. Ele não tem patas, ele tem pés. Este é o homem. Então nós somos a imagem de Deus. E olha aqui, quando ele começou a criar, ele ainda não começou a criar a parte corporal, que era a parte da terra. Ele ainda estava na criação. Lembra-se que ele estava ainda criando as coisas. Então ele ainda não tinha colocado o homem na terra que ele criou. E ele diz no verso 27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, criou macho e fêmeas, o criou. Verso 28, Deus os abençoou e lhes ordenou, Deus já começou a falar com eles, sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai os peixes do mar sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ele começou a falar com este ser celestial que ele fez. E olha algo bem interessante, no final da sua criação a Bíblia diz que ele terminou todo o seu exército. Então não existe, se Deus terminou todo o seu exército, e ele terminou toda esta criação terrena, humana que ele decidiu criar, então significa que ele não está criando mais criaturas. E a pergunta seria essa, e os que estão vindo? Os que estão vindo já estão criados. E onde eles estão? Do mesmo lugar onde você estava. Do mesmo lugar onde você estava, de onde você veio, eles estão lá. Os que ainda não vieram para essa terra, e não habitaram, não há registro deles, dos que foram criados em Gênesis, estes ainda não vieram e virão. Estão lá aguardando o tempo de vir. Você veio neste tempo, nesta era. Outros virão em eras diferentes. Mas todos eles são seres celestiais, vindo do céu. Não é interessante pensar assim? Se eu penso assim, sou assim, então significa que eu não sou daqui. Na verdade, você nunca foi daqui. Você nunca foi daqui. Aí depois, lembra que depois, aí Deus vai e pega do barro e forma. Porque toda criatura, para estar nesta ordem de vida humana e terrena, precisa de um corpo. Então todo espírito precisa habitar em um corpo. Por isso que os demônios, não possuindo corpo, querem usar os corpos dos homens, para que eles possam estar nesta dimensão, desfrutar daquilo que nós, como homens e criaturas celestiais, habitando neste corpo, desfrutamos desta terra. Os demônios também aprisionam os donos da casa, que são os espíritos. Eles não aprisionam a carne, eles aprisionam o espírito, e eles vêm habitar nessa casa, na carne. Estão me compreendendo? Está ficando claro essa diferença entre o corpo e o espírito? Demônio aprisiona o homem espiritual e passa a possuir esta casa, que é temporária. É bem interessante isso, não é verdade? Mas aí eu posso me compreender. Poxa, agora eu estou me entendendo. Eu não sou humano, eu sou um celestial. Eu vim do céu. Eu não posso me sentir tão humano a ponto de me esquecer da minha relação celestial. Porque Deus é espírito, Deus não é carne. Como você vai entrar em contato com Deus? Carnalmente? Não. O âmbito que você conversa com Deus é espiritual. É o teu espírito que tem o acesso ao próprio Deus. Há alguns casos que Deus se manifestam e corporalmente as pessoas conseguem, como no caso de Moisés, por exemplo, que Deus não se manifestou como de fato ele é, mas se manifestou como um fogo naquele momento. Mas aquela voz saía e conversava com Moisés, e Moisés estava no âmbito natural. Mas depois, num certo momento, quando Deus foi se encontrar com Moisés lá no monte, que o povo disse, só tu, Moisés, que é a chegada a Deus, a gente também é povo de Deus, e a gente vai também. Então Moisés disse, então bora, se é para ir a gente vai. E quando começou a cuspir fogo, e relâmpago, e trovão, e barulho lá, naquela montanha, e a montanha se derretendo, a galera disse, oxe Moisés, vai tu mesmo sozinho. Acabou, foi nada. E aí Moisés foi ter um encontro com Deus lá em cima. Foi quando ele foi trazer as tábuas da aliança. E naquele momento, já foi diferente. Deus pegou o corpo humano de Moisés, para que ele não fosse destruído, e glorificou ele temporariamente, para que estivesse na presença do Deus glorificado. Então o que fez? Ele temporariamente glorificou a Moisés, para que corporalmente Moisés pudesse ser coberto por um poder, que é o poder que vai habitar em nós, na ressurreição.
Ele glorifica temporariamente Moisés para que Moisés possa estar na presença, mas ele estava corporalmente, celestialmente, no seu espírito, mas corporalmente estava lá, mas protegido. Essas são algumas poucas contatos com que a carne tem o acesso direto com Deus, mas o restante é espiritualmente. E muitas das nossas situações é pela fé. Nós vivemos pela fé. Não andamos pelo que vemos, nem pelo que sentimos. Vivemos pela fé, puramente espiritual. Vivemos puramente espiritual, pela fé. Ninguém pode viver com Deus tentando fazer na carne algum sacrifício, indo para a montanha, fazendo holocaustos, se flagelando. Não, é pela fé. É no coração do homem, é no espírito deste homem e desta mulher. Então, você precisa se entender. Repete comigo: eu sou. Bom, os que são macho de celestial e os que são mulheres, uma celestial, não é verdade? Então declara comigo: eu sou. Ou uma, né? Um celestial, diga comigo. Exatamente. Macho e fêmea. Uma mulher celestial e um homem celestial. Você veio de cima. E além disso, para completar, o que foi destruído na natureza do homem, o espírito deste homem, por meio de Cristo foi recriado. De novo. Foi criado uma vez do céu, recriou de novo. O mesmo Deus que criou a primeira vez, recriou a segunda vez. Aonde ele recriou? No âmbito físico? Não, porque ele sabe que você é um celestial. Uhul. Ele sabe que você é espírito. Se você fosse corpo, para você nascer de novo, ele pegaria e modificaria o seu corpo. Mas ele sabe que a essência de você é espírito. Você é um espírito. E aí ele fez o quê? Ele recriou espiritualmente este homem caído, esta mulher caída. E mais na frente, logo daqui a um pouco, ele trocará o nosso corpo para uma nova dimensão, que já não é humana, é uma dimensão celestial, onde tem um corpo celestial. Meu amigo, isso é coisa de cinema. Mas está escrito em Coríntios, capítulo 15. Na troca do corpo, não possuímos mais esse corpo natural, virá um corpo celestial. Aí você vai entender o quanto você é celestial. Então pare de se sentir humano, ainda que esteja temporariamente neste corpo humano. Por favor, olhe a sua identidade, porque você vai saber de onde veio e para onde você está indo de volta. Que por um curto período você está aqui. Isso é interessante demais. João capítulo 4, verso 24 diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Não o adore carnalmente, mas o adore, tenha um relacionamento com ele espiritualmente, com o homem ou a mulher celestial que está aí dentro. Deus não quer se envolver com as coisas carnais deste mundo, ainda que você possua este corpo. Mas olha aqui, vamos ver aqui em 2 Coríntios capítulo 5, abra aí, 2ª carta aos Coríntios capítulo 5, nós vamos ver o verso 16 e o verso 17. Só que antes de a gente ver o 16 e o 17, olha, a partir do verso 1 desta carta aí de 2 Coríntios capítulo 5, você pode ler em casa, e se você for lá, ler lá do princípio até chegar ao verso 16 e 17, que é o que a gente vai ler, você vai ver que ele não está falando de nada humano, mas ele está retratando da saída deste corpo humano para a habitação do corpo celestial que haveremos de receber. A base desta carta é isto, tratando-se do celestial, de que haverá um momento em que haverá esta troca, que completamente não seremos celestiais, e não mais parte celestial e parte humano, como estamos hoje. Parte completa celestial. A carta fala sobre isso, todo, ele descrevendo. Aí no verso 16, veja o que diz assim: assim, de agora em diante, por que ele falou isso? Porque desde o verso 1 até o verso 15, ele vem ensinando sobre essa troca de corpo, sobre essa troca genética de saída humana, corporalmente, para uma saída, para uma nova forma celestial. E ele diz: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideraremos do ponto de vista meramente o quê? Por favor, leia aqui comigo, meramente o quê? Esse meramente descreveu a fragilidade do corpo físico e o estado desta vida humana. A partir de agora, tendo este conhecimento, não considere mais as pessoas meramente como um humano. Pastor, isso é loucura. Vai fazer o quê? Não sou eu o dono da coisa? Não é verdade? Eu sou parte desta criação, então eu não que determino. Não fui eu que inventei, nem foi ninguém que inventou, é o que está escrito. É o que Paulo assentou-se aos pés de Cristo e aprendeu tudo de Jesus lá em cima. Porque Paulo disse que não foi nenhum homem que ensinou ele, nem um apóstolo ensinou ele a nada. Tudo que ele sabia foi Cristo, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. E Cristo ensinou a ele tudo. Mesmo no momento que Cristo estava na ceia, diz a palavra, o apóstolo Paulo disse que ele me ensinou no momento em que estava na ceia. É o texto que a gente lê na ceia. Ele disse que Jesus ensinou a ele. E disse a Paulo o que aconteceu naquele dia em que eles fizeram aquela reunião que encontrou o traidor. Incrível, né?
Paulo sabia dos detalhes, mesmo não estando lá, nem estava lá, nunca esteve, mas é o único que descreve, porque Jesus ensinou a ele. Então, nós não estamos falando de alguém que nunca teve uma experiência transcendental e celestial. Nós estamos falando da carta de um cara que esteve lá aos pés de Cristo, ressuscitado, e aprendeu tudo dele. Então considere o que ele está falando aqui. Ele diz, sim, a ninguém de agora em diante não considere mais meramente. Rapaz, quando ele diz meramente, porque olhando um celestial para um humano, meu amigo, é a mesma coisa de tu olhar, de tu ver. Vou fazer uma linguagem humana aqui, tá? Para você entender. Somente, é a mesma coisa de você ver o Superman e o outro personagem que não é nada. Sabe? Aí um cara que não é o Superman, ele é meramente humano. Em outras palavras, ele não é nada comparado àquele que dota o poder. Então, quando ele diz, a partir de agora, não considere mais as pessoas meramente humano. Mas olha o que ele vai dizer mais ainda, viu? Ainda que em outro tempo, outrora, quer dizer, outro tempo, tivéssemos considerado a Cristo assim como? Assim como? Humano. Ele não diz que não considera as pessoas a partir de agora meramente humano, ainda que a gente tenha conhecido Cristo em outro tempo como humano. Como Cristo foi conhecido como era humano? Quando ele nasceu da Virgem Maria. Quando ele nasceu daquela mulher e cresceu e habitou, e até a sua morte da crucificação, ele era um humano, ele era um celestial com um corpo humano. Homens de dores, igual a Bíblia diz, homens sujeitos à tentação. Ele era um homem sujeito a todas as tentações e todas as dores. O que você sente, ele sente. Uma dor, sabe, uma angústia, um pavor, uma traição, um choro. Ele sentia tudo, porque ele possuía corpo humano. E é o que Paulo diz, ainda que a gente tenha conhecido a Cristo assim, como um humano, vírgula, agora, contudo, vírgula, já não o conhecemos mais deste modo. Que modo? Humano. Paulo diz, ainda que a gente tenha conhecido a Cristo daquela forma, ele agora não é mais daquela forma, não. Não existe nada de humano na vida dele agora. Então, quem é você? Você é um espírito que possui uma alma e que habita temporariamente em um corpo humano terreno. Mas quem de fato é você? Diga, o homem celestial ou a mulher celestial, o espírito celestial. Este é você. Por isso que quando uma pessoa morre, eu até me lembro que no funeral da filha de vocês, eu falei uma coisa para você, foi, Alessandro? Eu falei algo para você quando a gente estava voltando do funeral, eu disse para ele, olha, é mais ou menos assim, uma casa deteriorada, alguém pode habitar dentro dela? Você lembra que eu falei isso? Quando a gente estava andando? Uma casa deteriorada, o morador pode ficar nela? Está caindo o telhado, vai cair as paredes, pode ficar nela? Quando o corpo se acaba, o celestial tem que sair. Então a vida humana está no celestial ou no corpo físico? A vida neste mundo está no corpo físico. Quando este corpo físico é destruído, o que é celestial tem que sair. Então existe duas vidas, a do corpo e a do celestial e do espírito. Lá em Gênesis, quando Deus, lembra que Deus criou primeiro o homem celestial e conversou com ele, nós lemos. Depois, mais na frente, ele vai criar o homem terreno, isso significa a habitação, a casa onde ele ia colocar o espírito daquele homem. Mas ele coloca o homem, o espírito, não, a Bíblia não diz exatamente em que tempo ele colocou o espírito dentro daquele corpo humano. Só que quando ele colocou o espírito, ele viveu? Não, porque a Bíblia diz que ele soprou, o sopro de Deus nas narinas de Adão foi, o sopro no original significa a palavra neflesh. Neflesh é um vento forte, é um sopro. O espírito de Deus é ruach. Ele não foi o ruach, ele não soprou o ruach, ele soprou um neflesh. O que ele fez com o homem? É como se ele tivesse pego o homem, preste atenção, o homem físico, o corpo físico, que é o que o médico faz. O que é que o médico faz para ressuscitar o corpo de uma pessoa? Pega o desfibrilador e toma choque no seu corpo, para que a bomba, que é o coração, que é aquela máquina que faz todo o processo da transfiguração do sangue, porque o oxigênio está no sangue, não está no pulmão do homem. Eu não sou médico, mas eu sei disso. O oxigênio não está no pulmão, o oxigênio está dentro do sangue. O pulmão só filtra e nas correntes sanguíneas que estão ligadas ao pulmão é liberado oxigênio, partículas pequenininhas, puras, já filtradas, para dentro do sangue, para levar até o cérebro. Por isso que as pessoas morriam na época do Covid. Tem alguma coisa com a outra, pastor? Porque o Covid, a infecção do Covid, fazia com que o sangue ficasse infeccionado e engrossasse.
Como engrossava, as veias do pulmão é muito fininha. Então não tinha como o sangue grosso circular. Aí o que era que fazia? A sensação de ter o quê? Falta de ar. Aí bota, não vai adiantar. A infecção estava no sangue. Até que uma médica que era proibido fazer autópsia em pessoas que morriam de Covid, uma médica pegou um corpo, foi para um porão e escondida abriu ele todinho. Quando abriu, viu que todo o sangue estava coagulado. E ela descobriu que a infecção estava no sangue. E começaram a dar anticoagulante, para que o sangue ficasse molinho de novo, para que o oxigênio fosse para o cérebro e não tivesse mais aquela sensação de falta de ar. Isso aqui é uma aula de medicina que Júlia era que podia dar. Mas para você entender. Então, quando Deus pegou Adão nunca viveu. O corpo adâmico, terreno animal, nunca viveu. O seu coração nunca bateu. Então, o que Deus fez? Deus fez um desfibrilador. Ele pegou nas narinas dele, soprou. E ele fez com que o seu corpo começasse a ter o quê? Vida. Porque o espírito daquele homem já estava naquele corpo. Mas lembre-se de uma coisa: a vida do corpo não está no espírito do homem. A vida do corpo está na natureza do próprio homem, do corpo do homem, do seu coração. Se os órgãos param, o espírito não pode fazer nada. Foi o que eu disse. Sua menina, o corpo dela não suportou, não foi isso? Se o corpo dela não suportou, então ela teve que sair. E Deus dará para ela uma nova casa. Isso é lindo, viu, irmão? Isso é muito lindo. Porque o corpo que a filha dele estava, que estava infeccionado, não foi do Covid não, foi antes do Covid. Quando ela teve os problemas lá, pulmonar, então aquela enfermidade destruiu o corpo. Quando destruiu o corpo, obrigatoriamente o espírito que Deus criou, ele tem que sair desse corpo. Então você entender que você é um celestial, você é um espírito. Eu estou dizendo tudo isso para você entender o quanto espiritual você é. Então a gente tem que parar um pouco de perceber, de andar pelo que a gente sente e vê e toca. Precisamos andar pela fé. O celestial se move pela fé. O humano se move pela condição humana, nos 5 sentidos. O celestial se move pela fé, pela palavra, pelo que está prometido e liberado. É disso que o celestial se alimenta. Ele se alimenta do que é a palavra. O celestial, o alimento do espírito que está dentro de você é a palavra. O teu espírito não come carne para ficar forte, não toma leite. E isto é o corpo físico. Mas o espírito se enche da palavra, ele fica fortalecido com a palavra. A palavra é alimento para o espírito, a palavra é alimento para a sua vida. Então não pense que a sua vida está ligada exatamente a arroz, feijão, salada e carne. Isto é a vida do seu corpo. Mas a sua essência, a sua vida precisa de alimento espiritual. E Paulo fala leitinho e define palavras mais fraquinhas são leitinhos, mas palavras mais endurecidas, mais fortes, são alimento sólido. Até isso para o celestial é definido entre algo mais leve, como uma criança, um leite, precisar de leite como recém-nascido, porque está no princípio. Outros dizem, Paulo diz, vocês era para estar comendo alimento sólido, mas tem que voltar para o leite, porque parece que o espírito de vocês não conseguiram ser nutrido, não compreende as coisas celestiais, é um bebê ainda. As pessoas querem crescer no seu corpo físico, mas não querem dar alimento para o seu celestial crescer. Aí fica um bebê velho e um bebê. Bebê espiritualmente e velho no corpo. Que coisa doida. Né, Flávio? Verdade? No corpo velho, mas no espírito um bebê. Precisando de leite espiritual, Paulo diz. Que é o que a gente chama de maturidade espiritual. Um crescimento espiritual. Precisa de leite. Por quê? Porque a pessoa alimentou mais a sua carne do que a sua existência. O homem celestial que está dentro de você. Quantas vezes você come por dia? 3, 4, 5, 6 vezes. Quantas vezes você alimenta a sua existência? Não, aí é injusto, né? Quantas vezes nós alimentamos o celestial? É uma boa pergunta, né? Por que a gente não poderia fazer assim? Todas as vezes que a gente fosse comer, primeiro a gente alimentava o espiritual. Lembrando, eita, eu sou um ser espiritual. Eu não posso só alimentar a minha carne. Este homem que está aqui dentro é igual. Tu lembra aqueles? Antigamente tinha antigamente, né? Tinha no celular tinha um bonequinho virtual que parecia um cocôzinho. Como era o nome dele? Paul, né? Pronto. Você lembra que você tinha que alimentar o Paul, tinha que fazer ele brincar? Aquilo ali era tudo virtual, como se fosse espiritual. Você podia matar o Paul. Você pode matar você. E você nem está sabendo. Uhul. Entendeu como está ficando mais sério? Você pode matar esse Paul que está aí dentro de você. Então está brincando, né? Está brincando, tá? Você pode matar o Paul que está dentro de você. Matou o corpo com porcaria e matou o espírito que está dentro. Menino, que falta de responsabilidade.
Olha o quanto é sério este ensino que a gente está trazendo aqui para você. Algo muito sólido, irmão. Eu digo que todo mundo precisava entender sobre isso. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 36. O livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e verso 27, diz assim: eu vos darei um novo coração. Quando a Bíblia trata-se de coração, fala do espírito do homem, do ser celestial que está dentro. Darei um novo coração. Isto aqui é uma promessa, preste atenção. Esta promessa era antes de Cristo vir. Mas eu estou trazendo isso porque tem a essência das coisas espirituais. A nossa realidade já é outra. Mas, para você entender pelo menos, ele diz assim: eu vos darei um novo coração, que é um novo espírito, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne, mole. Isso está dizendo, vou colocar um novo espírito. Esse chega a estar molinho, está facinho para ser acessado. É um novo Paul. Vou colocar um novo Paul dentro de vocês. Esse está molinho, chega a estar novinho, tá gugu dadá. Um leitinho, vai dar para botar. Se você nunca teve uns passarinhos que teve os ovinhos e criou, aí como a mãe às vezes não pode dar, às vezes a mãe dá, o dono às vezes pegava lá com uma pinçazinha, um pãozinho molhado na boca daquele bebezinho. Estava novinho, bichinho. Ou como faz com um animal, um gato, um cachorro, qualquer outro. Então, eu estou falando aqui de uma forma grosseira, né? Que Deus até me perdoe se eu estou ofendendo nesta linguagem, porque tamanho é o celestial, tão santo, tão puro, tão glorioso. Eu estou aqui de uma certa forma brincando como Paul, mas eu estou colocando um nível tão baixo para que você possa entender que às vezes as pessoas, eu falar de coisa transcendental, vão entender nada. E eu peço ao Senhor que me entenda. E ele diz assim: vos darei um novo coração, arrancarei de dentro de vós o coração de carne, de pedra, e colocarei um coração de carne. Eis que depositareis no 27 o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Para que ele pudesse colocar o espírito dele dentro, ele recriou, ele tirou o celestial que estava destruído e recriou um novo celestial. E neste celestial ele pôde colocar o seu espírito dentro. Não tinha como ele colocar o espírito dentro daquele outro celestial que estava destruído, estava com a natureza corrompida, iria ser destruída pela morte. Já era uma sentença celestial dada por Deus: se comer, certamente morrerá. Então a Bíblia diz em Romanos: porque um morreu, todos morreram, e todos foram destituídos de serem glorificados por Deus. Porque o homem celestial, a mulher celestial estava confinada no juízo de Deus à morte eterna. Mas ele, que é grande e misericordioso, resolveu fazer diferente. Eu vou dar a sentença antecipada a este homem celestial e vou colocar um novo celestial dentro deles. E depois ainda eu vou colocar, ainda acrescentar o meu espírito dentro deste homem celestial. Você entendeu o seu nível agora? Uma coisa era antes de Cristo, agora outra coisa é depois com Cristo. Às vezes a gente não entende o valor daquilo que a gente somos. Não entendemos. Parece que estamos vivendo como na antiga aliança, que parece que tudo é a mesma coisa. Não, mudou, irmão. Meu Deus, isso é maravilhoso. Mas vamos para mais versículos. Eu quero que você abra em Filipenses capítulo 1. Não, veja, abra em 2 Coríntios capítulo 4, por favor. O nosso espírito está sendo desenvolvido, tá certo? O nosso espírito está sendo desenvolvido, está em desenvolvimento. E eu não estou falando do alimento, eu estou falando da essência desta criação. Eu não estou falando do alimento que você dá para ele, que ele esteja se desenvolvendo, do conhecimento da verdade. Eu estou falando da essência desta criatura, que é você por dentro. Está sendo desenvolvida ainda. Preste atenção, no verso 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim: portanto não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se deteriorando. O que é o nosso exterior? Mais alto, o que é o nosso exterior? O corpo. Ainda que o nosso corpo esteja envelhecendo, ficando enrugado, velho, fraco, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Você não ficou alegre por isso, não foi? Você só está dizendo: ai meu pai, estou ficando mais velho, até a voz está mudando. Só que você não está se alegrando que o seu corpo está sendo renovado todos os dias, seu corpo espiritual. Você não está se alegrando que ele está sendo fortificado. Não, vou ler de novo. Eu tenho que ler de novo. Você ficou triste, porque você ainda está olhando como humano. Você não se alegrou com o que está acontecendo por dentro.
Você ficou triste pelo que está acontecendo por fora. Meus cabelos estão ficando brancos. Ai, pastor, ai, agora eu corria tantas léguas, nem uma légua mais eu corro. Pastor, é uma sono. Misericórdia, nem diz aí, vai ter muito sono, eu já estou ficando com sono. Bobinho, deixa de besteira. Eu tenho que ir mais para cá, eu tenho que fazer muita coisa. Cuide do seu corpo físico, mas da mesma força que você cuida do físico, cuide do celestial também. Uhul. Não vai trocar as bolas não, tá? Pensando que a vida está só no corpo não, tá? Não está não. Então, eu vou ler de novo, verso 16, 2 Coríntios capítulo 4. Portanto, não desanimamos. Ei, meu irmão, fica triste não, diga para eles. Ei, minha bênção, fica triste não, porque tu está ficando velho. Diga a ele, e vai morrer. Não fica triste. A palavra é não fique triste. Porque está ficando velho o homem de fora. Está triste por quê? Não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se deteriorando, se acabando, vírgula, o nosso interior está em plena renovação. Meu amigo, é dia após dia. Diga comigo, o meu homem celestial, ou a minha mulher celestial, diga assim, o meu celestial está dia após dia em pleno desenvolvimento. Uhul! Não olha para o que está do lado de fora não, irmão. Olha para o que está dentro. Porque uma hora o que está fora vai acabar. E o que vai interessar é o que está dentro, que vai começar a florescer. E este que está dentro está sendo fortificado, fortalecido, terminando a construção daquilo que Deus quer. Dia após dia. Diz aqui, Filipenses capítulo 1, do verso 6. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vocês, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. A gente leu aqui em 2 Coríntios capítulo 4, que a carne está se destruindo, mas dia após dia, o celestial está sendo equipado. Aí ele diz em Filipenses, estou plenamente convencido, estou plenamente convencido, que aquele que começou a boa obra, vai terminar, vai completar. Irmão, a estrutura interna, ela não vai depender de você. Deus está terminando aquilo que Ele começou. Ele é fiel para completar o que Ele começou na sua vida. Amém. Aleluia. E é por essa que você vai viver. É por essa que a morte não poderá mais deter você. É por este aspecto que ninguém mais terá poder sobre você, senão o próprio Deus. É por isso que você vai viver. Que versículos extraordinários, irmão. E se a ciência soubesse disso? Se desse ouvidos a isso? Vamos para 2 Coríntios capítulo 5. Já vou terminar, tá? 2 Coríntios capítulo 5. Verso 6. A partir do 6 até o 10. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes neste corpo físico, estamos distantes do Senhor. E ele está falando presencialmente. Enquanto estivermos nesta matéria, nesta casa física, estaremos distante de Deus. Por que estaremos distante de Deus? Porque Deus não é carne, Deus é espírito. E a dimensão que Deus vive é espiritual e celestial. Mas enquanto estivermos neste corpo, vamos manter um pouco de distância, fisicamente, corporalmente falando com Deus. Mas ele diz, verso 7, pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Verso 8, sendo assim, desta forma, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes deste corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. O que é que ele está dizendo? Eu prefiro que haja uma troca de corpo. Porque se enquanto eu estou neste corpo não consigo estar presente com Deus, então é melhor que ele troque logo. Se ele pudesse trocar agora você gostaria? É uma pergunta, não. É uma pergunta mesmo, porque, sabe por quê? Porque muito vai dizer, pastor, ainda nem casei. Outros vai dizer, não, pastor, e meus filhos? Não, pastor, e não sei o quê? Não, e minha empresa? Não, e meus sonhos, que eu ainda não realizei? É uma pergunta. Se ele pudesse trocar agora, para que você pudesse estar presente com ele, você gostaria? Essa é uma pergunta. Eu fiz a pergunta semana passada aqui, foi dura. Até fim do domingo também. Não foi? Que se você fosse ficar no inferno, por amor a Deus, você iria? Aí o povo já... Todo mundo ama a Deus? Ah, ama, todo mundo ama. Tá bom.
Mas tu lembra que Jesus fez exatamente isso? Jesus se entregou 3 dias para o maior inimigo de Deus, a morte. Por amor a Deus, ele foi para a mão do inimigo de Deus. Se entregou. Por 3 dias passou lá. Você gostaria de passar 3 dias no inferno? Todo lago de fogo, ardendo, queimando? Só por amor a ele? Aí nisso você percebe que o amor de Cristo para com o Pai é muito maior do que o seu amor para com Deus, não é verdade? O nível do amor do Filho era tão forte que ele foi para as mãos do inimigo dele. Passou 3 dias lá, confiando que Deus iria ressuscitar ele, viu? Em confiança, mas foi para aquele lugar. Aí a pergunta que eu refaço de novo: se ele pudesse trocar, porque ele disse, eu prefiro. Paulo disse, Paulo chega uma hora para dizer assim, irmão, a minha vontade é estar lá com ele, mas por amor a vocês, eu decido ficar aqui. Então quantas vezes Deus já quis levar ele? E ele, tendo compaixão e misericórdia dos companheiros que trabalhavam na fé, toda aquela estrutura e salvando vidas e tal, e fazendo o plano de Deus, ele decidiu, não, eu decido ficar aqui. Mas já era para ele ter ido embora mais tempo. O apóstolo Paulo disse, eu decidi ficar. Aí a pergunta era, se ele pudesse trocar hoje, para que você pudesse estar presente com ele, você gostaria de ir? Ou você está olhando para os seus sonhos ainda? Eita. Aí você vai olhar carnalmente, mas eu nem fiz isso, nem fiz aquilo, eu nem casei, eu nem fiz isso, nem construí, não fiz nada. Você está pensando como um homem humano. Você não quer o celestial. Você não está com grande expectativa no que está por vir. A sua alegria está no físico. Você pode definir isso? Se você não tem vontade que Deus pudesse trocar você de corpo para estar presente, mas olha o que disse Paulo, eu prefiro estar ausente do corpo e presente com ele. Em outras palavras, eu preferia morrer para estar com ele. Será que essa seria a sua linguagem? Uhul. Está pensando, tá? É bom que pense mesmo. E é ótimo que você pense. Porque enquanto você está pensando em ficar aqui, você está demonstrando que você despreza o celestial, que é a realidade que vai ser na sua vida. Quando a igreja chegar no nível de não ter mais a sua vida como preciosa, o fogo desce. Eu quero fogo, não quer nada. Você não quer fogo não, você quer casar, você quer sua empresa, você quer seus sonhos, você quer suas viagens, aí você quer isso. Você quer se dar bem na vida, quer ver seus filhos se dando bem na vida, é isso que você quer. Aí não tem fogo para vir não. Mas quando aquela igreja que abria mão da sua própria vida e era decapitada, degolado, crucificado de cabeça para baixo, ainda sendo humanos, aí a diferença era grande. Aí me poupe, a diferença era grande demais. Não é, Flávio? A diferença é enorme, dos propósitos e do entendimento. Então isso aqui é muito forte, irmão. Isso que a gente está sendo ensinado nesses dias. E ele diz no 7 de novo, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança. Preferimos estar ausentes deste corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis a Deus. Quer estejamos vivendo neste corpo, quer o deixemos. Verso 10, para terminar. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Olha o quanto o corpo tem uma parte fundamental neste mundo, mas olha o quanto o celestial será muito maior do que o corpo físico. Então esta foi a parte que nós aprendemos hoje, que somos espíritos. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre a nossa alma.